Estamos de volta e o assunto de hoje é individualização de água e gás. No primeiro bloco, muitos assuntos já foram esclarecidos. Agora, temos algumas dúvidas que ficaram do primeiro bloco. Primeiro, para você, Tatiana. Qual foi o resultado final? Os moradores, em geral, o que eles acharam depois de implantado a individualização? A princípio, a economia, né, e todas as dúvidas foram sanadas, então todo mundo gostou, porque cada um viu de fato o que estava consumindo, o que podia fazer para economizar dentro de casa. Né? Isso foi um fator muito importante. E também para o condomínio, de forma geral, a conta diminuiu bastante. E um fator também importante que eu achei legal, que por conta desse todo esse processo, a gente conseguiu identificar vazamentos, que é bem importante para um condomínio, né, em relação ao custo, desperdício de água. Então a gente teve uma melhora muito boa no caixa e também no consumo de água do condomínio. Eduardo, uma coisa vai puxando a outra, né? Lógico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a primeira, a experiência de maneira geral, quer dizer, nós temos um pouco mais de 1.400 condomínios, são mais de 100 mil apartamentos. Então você tem desde apartamentos bastante simples, CDHU, até apartamentos bastante sofisticados, grandes e caros. Todos querem fazer medição dualizada de água. É uma coisa relativamente acessível a todo mundo. Você imaginar que um medidor de água em média custa algo como R$320 e pode ser pago em 10 parcelas, R$32 por mês, é R$1 por dia. Então, assim, não me parece uma coisa muito complexa para as pessoas. Os números nossos indicam o seguinte: 70% das pessoas começam a pagar menos. 30%, se não mudarem seu comportamento, vão pagar mais. E essa é uma questão, ou seja, você sempre vai ter muito mais gente beneficiada. E no geral também tem uma redução. Pode ter uma redução, porque se você tem alguns prédios com perfil onde as pessoas são econômicas, né, ele não vai ter redução, ele só vai pagar aquilo que ele realmente consome. Sim. Ele não vai tomar meio banho, ele vai ter acesso à economia que antes ele financiava de uma certa forma outros moradores. E isso é uma questão de justiça social. Vamos lembrar também que há 2 anos atrás a gente passou por uma crise hídrica bastante importante. E a chance disso se repetir futuramente, espero que não aconteça, mas a conscientização é muito importante. E esse é o mundo, e é o país, né? A gente precisa realmente se preparar e conseguir fazer o nosso melhor e buscar excelência naquilo que a gente faz. Eduardo, precisa entrar nos apartamentos? Como que normalmente procede para a questão de água e gás? Depende do projeto. A gás, quase 100% das vezes você precisa entrar para fazer a instalação do medidor, mas depois que você instala, com tecnologia hoje em dia, você não precisa mais acessar o apartamento para ler o consumo de cada um e mesmo identificar se tem algum tipo eventual de manipulação ou problema. No caso de água, há o mesmo princípio. Então, assim, a tecnologia permite que você consiga fazer coisas bastante eficientes e gerencie esse processo. Porque, na realidade, o importante disso é gestão, é qualidade de gestão da informação. É como você trata isso. Vocês tiveram que entrar nos apartamentos, tiveram dificuldades? Passa um pouco da experiência pra gente. De quem já está morando nas unidades, né, que lá era um condomínio novo, foi fácil, a gente fez um agendamento prévio, então foi tudo certo. O ruim é quando o morador não mora no condomínio, né? E aí a gente teve que fazer um trabalho meio que busca condômino. Então a gente teve uma dificuldade assim nesses casos, mas no restante não. Atrasou um pouco, mas deu tudo Atrasou, certo. mas no final deu tudo certo. Eduardo, tecnologias diferentes adotadas por empresas diferentes. Boa pergunta sua. Assim, a nossa empresa olhou as 3 boas tecnologias no mercado. Porque se a gente pensa isso sobre o ponto de vista de gestão, eu não quero ter problema na transmissão do que está marcando o medidor de água ou de gás até que você faça a gestão. Então, a gente investiu e desenvolveu a capacidade de ler as 3 boas tecnologias do mercado. Por quê? Porque elas não dão problema na transmissão. Então, isso foi fundamental. Isso cria, do ponto de vista do mercado, a nossa empresa ela dá portabilidade para quem
não está satisfeito com a gestão de uma outra empresa. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para entender, acho que esclarecer. É importante, então, que a empresa, que o condomínio, desculpa, que for contratar uma empresa de implantação, que ele também pense nessa possibilidade de não estar satisfeita com essa empresa e de ter a possibilidade, talvez, de uma troca? Porque o que eu estou pensando é o seguinte: eu vou contratar a empresa X, que só ela lida com aquele tipo de equipamento e ninguém mais lida, e aí a empresa fica naquele... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu acho que o conceito é um pouco diferente sobre isso. Todos os sistemas podem ser lidos desde que alguém invista para ler a tecnologia do outro. Então, é uma questão de investimento das empresas. Os protocolos, eles não são necessariamente fechados. Então, as empresas é que precisam investir, são empresas focadas nesse mercado, a investir para ler as outras tecnologias. Foi o que nós, como empresa, fizemos. Então, quais são as boas tecnologias? Vamos atrás de desenvolver a capacidade de ler esses protocolos. É nesse sentido. Como o prédio saber quais são as boas tecnologias? A gente pode entrar em contato comigo e a gente, obviamente, declara quais são as 3 boas tecnologias. Não tem problema nenhum em mostrar isso. E acho que é uma questão de competição de mercado. Então, para os condomínios é muito saudável, como a Tatiana está falando, que, puxa, se faz cotação com 3 empresas, pelo menos que defina quais são as 3 boas tecnologias. Isso é uma tranquilidade para quem vai fazer. Vocês fizeram dessa forma, Tatiana? Vocês foram atrás? Onde vocês buscaram informações com as empresas? Eu queria que você A gente buscou junto à administradora, né? A administradora deu suporte. Isso, aí ela apresentou 3 empresas, as empresas foram fazer análise no condomínio e a gente buscou o melhor produto, o melhor equipamento, para a gente não ter problema futuramente. É importante que a administradora dê esse suporte, né, para os condomínios, né, Eduardo? Eu acho que a administradora tem um papel muito importante em ajudar os condomínios. Já acho também que tem uma grande evolução. No passado, a minha impressão é que elas não se preocupavam muito com isso. Mas uma vez que uma decisão era tomada, elas começaram a entender que se eu não recomendar uma boa empresa, isso também volta contra ela como administrador. Sim. Então eu acho que é como eu chamo o clube do bem. Boas empresas com boas formas de atuação juntam-se com boas administradoras e o mercado todo ganha com isso. Deixa eu mudar um pouco aqui. Condomínio antigo. Vamos falar bairro de Higienópolis, por exemplo, aqui em São Paulo. Perfeito. A gente tem muito condomínio antigo de alto padrão. Uhum. Qual é a viabilidade de a gente introduzir uma água e medição de água e gás individualizado? Olha, normalmente esses condomínios antigos de Higienópolis, por exemplo, grande parte deles já tem gás individualizado. Porque antes você tinha botijão e agora você já tem medidores no térreo, por exemplo, você tem uma bateria de medidores. Então, vamos focar em água. Tem 2 coisas que no passado impediam tecnicamente você fazer medição. Tubulações de ferro galvanizado e válvulas de descarga, tá? Então, hoje existe alguma tecnologia já para resolver o problema de válvula de descarga. Então, eu tive recentemente numa companhia em Jundiaí que tem a solução para transformar uma válvula de descarga em uma caixa acoplada, extremamente econômica, barata, sem mexer com uma coisa chamada o esgoto, que esse era o problema. Então, essa solução existe, está aí disponível para todos os condomínios. O ferro galvanizado, na minha visão, eu vou fazer uma analogia aqui, é como veias. Se as veias vão esclerosando, o esforço que eu tenho que fazer cada vez para bombar é maior. Então, tem um momento onde o patrimônio nosso, para a gente manter o patrimônio, eu preciso fazer um novo projeto hidráulico. E quando você faz um novo projeto hidráulico, talvez as interferências que no passado quebrar todos os ambientes, elas estão muito melhores que algumas soluções técnicas. Então tem gente especializada para fazer retrofit de projeto hidráulico de prédios antigos. E é muito melhor você fazer isso do que como um condomínio organizado e contrata uma empresa que vai registrar o projeto junto ao CREA e efetivamente faz isso de uma maneira muito mais rápida
organizada, isso significa que vai valorizar o apartamento. Sim. E mais do que isso, vai conseguir baixar uma coisa muito importante para prédios antigos, que é normalmente o custo do condomínio. Porque se cada um paga a sua conta, ok, eu vou tirar isso. A água representa hoje em torno de 25% do valor de um condomínio, e gás, talvez 15 ou 20%. Se eu pego e estou tirando 40%, 45% do valor do condomínio, puxa, é muito mais fácil para você administrar. E que cada um administre como quer os seus gastos com água ou gás. Então, eu acho que, de maneira geral, não vou dizer que vai fazer uma valorização do apartamento, mas com certeza um aumento da liquidez é um dos grandes e melhores investimentos que alguém pode fazer. E em algum momento vai ser necessário, né? Sem dúvida nenhuma. Você pega alguns prédios em Higienópolis, e eu já morei em Higienópolis, quando alguém comprava um apartamento, a primeira coisa que ele fazia, toda a reforma hidráulica e elétrica do prédio. Putz, só que aí o de cima comprava e também quebrava, então ficava muito mais caro para todo mundo. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas que nós poderíamos organizar, e talvez o papel do síndico seja esse, liderar um processo em faz um planejamento, faz o que eu chamo de um plano de Estado, não um plano de governo, seja o síndico A ou B, um plano de Estado. O que nós queremos ter no nosso prédio nos próximos 5 anos? E aí todo mundo tem sucesso. Perfeito. Antes dos agradecimentos e das considerações finais, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que é contra individualizar água e gás, sempre colocando um problema como se a empresa tivesse algum problema na medição. Hoje, muitas empresas são sérias, com equipamentos e sistemas excelentes de medição. Então, cada um deve pagar o que consome. Esse é o justo. Você deve pagar a sua água e o seu gás e assim o seu vizinho. Então, busque uma empresa séria e pague o correto pelo que você consome. Certo, Eduardo? Perfeito, é isso aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de fazer algum comentário final? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o conhecimento precisa ser cada vez mais distribuído para que as pessoas tenham mais informação para tomar as suas melhores decisões. Tenho certeza que você fez isso hoje, para quem está nos assistindo. Obrigado. Tatiana, muito obrigado. Gostaria de deixar algum comentário? Eu quero que todo mundo opte, né, realmente, e faça o melhor para o seu condomínio. E essa atitude é o melhor, na minha opinião. Muito obrigado pela participação. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado com as principais novidades e informações do segmento condominial. Até a semana que vem.